Nós temos 21 bancos comerciais a nível de Angola. Esses bancos, normalmente, que é para darem um financiamento a um pequeno ou médio empreendedor, não é fácil. Não é fácil. Então é difícil. Você, assim, tem de suar para conseguir ter algum acesso a esse financiamento. Eu digo a bono da verdade que eu tive a felicidade, na fase embrionária que eu comecei a investir, ter sido agraciado com um crédito, um financiamento. Eu lembro-me que eu estava a trabalhar na Fórmula Angola, eu estava como engenheiro de produção e estávamos a construir condomínios e etc. Na altura, um condomínio no Talatona, e na altura tinha uma diretora dos recursos humanos, dona Adelaide Leite. Ela precisava de pedir um crédito e logo precisava de ter um avalista. Então ela convidou-me, mais o engenheiro Miguel, um eletrotécnico. Fomos ambos para um banco, não vou citar para não fazer publicidade, mas fomos a um dos bancos comerciais e nós felizmente fomos atendidos, com a influência que ela tinha também, claro. Fomos atendidos. Foi um crédito para uso de compra de viatura, até foi para uso pessoal, pronto. Mas eu, como aprendi desde muito cedo que o pobre, cada $1 que entra no seu bolso não deve sair sem ser multiplicado primeiro, então eu recebi aquele crédito, não usei para a compra de viatura. Ela usou para a compra de viatura, arrendou uma casa na ilha de Luanda, remodelou a casa, etc. Ela, na altura, recebeu acho que $25 mil e eu recebi aí qualquer coisa como uns 15 mil, porque o meu salário era inferior ao dela. E também o engenheiro Miguel recebeu $15 mil. E é com aquele valor que eu injetei para apetrechar o primeiro escritório da Olho Singelo. Então eu tive essa felicidade. Mas vou lhe dizer, foi o primeiro e único crédito bancário que eu tive na minha vida como empreendedor. Então, acesso aqui a financiamento em Angola não é fácil, principalmente para pequenos e médios empreendedores. O banco, normalmente, ele financia quem já tem dinheiro, em média, ok? Ou quem, no mínimo, apresenta garantias confiáveis, porque o banco exige garantias. Me dê um terreno, um imóvel com direito de superfície, escritura pública, que confirma que você paga o IPE de forma regular, enfim. E nós temos essa dificuldade. Hoje já não tanto como no passado, vamos falar um pouco de uma outra dificuldade, que são as burocracia nos processos. Às vezes temos essa dificuldade. Nós temos imóveis, nós não licenciamos, não tratamos documentação de ponta a rabo. Não, não fizemos isso. Nós temos uma declaração precária e nos limitamos com isso. O banco exige que você tenha uma escritura pública, um direito de superfície, pagamentos de IP, uma matriz predial. Quer dizer, você tem que ter minimamente uma garantia que o banco se senta seguro que você está a receber esse dinheiro e vai reembolsar. Então, se você não se organizou, não tem como. Então, diante dessa dificuldade, o que é que você deve fazer? Como resolver essa dificuldade? Como é que você deve usar a falta de acesso a financiamento como combustível para você vencer? Meu amigo, vou lhe dizer assim, de forma desapaixonada. Começa com o que você tem. Não vá atrás dos bancos. Torne os bancos irrelevantes. Hoje eu estou como CEO do Grupo Olho Singelo, com investimento acima de $15 milhões, ou seja, uma empresa avaliada em mais de $15 milhões. O primeiro e único crédito que consegui na minha vida foi de $15 mil, há 18 anos atrás, sensivelmente. Então, 18 mil ou $15 mil, hoje, para falar de mais de $15 milhões, não foi só aquele crédito. Sabe como é que eu fiz para vencer a dificuldade de acesso a financiamento? Eu fiz do meu cliente o meu principal financiador. Então, o que você tem de fazer é fazer bem feito o teu trabalho.
e faça com que o teu cliente, aquele que você serve, realmente seja o teu principal financiador. Ele vai ser o teu principal financiador como? Porque você fez bem feito o seu trabalho. Esse cliente vai indicar eventualmente para um parceiro, um amigo. Isso acontece. Eu vejo, por exemplo, na minha família, não é? A minha esposa, ela tem 4 irmãs. Só vou dar um exemplo claro, não é? 4 irmãs. Ela tem 4 irmãs. Se uma irmã montou uma cozinha bonita, chamou todas as outras para inaugurar a cozinha, tomar um café entre elas. Uma delas viu, uau, gostei, quem fez? Indica-me. A irmã vai pegar o número, vai partilhar com as outras. E não é que todas elas acabam convidando a pessoa para montar também cozinha na casa dela? Você vai sentir, a minha esposa vai me fazer uma pressão. Filho, eu gostei daquela cozinha. Ai, por favor, temos de... Olha, não quero mais outra pessoa. Eu amei aquela cozinha. Quem fez foi o senhor fulano. Está aqui o número. É só X. E você vai ter que contratar, chamaste. A outra também vai convidar. E aí se vai. Mas quando alguém vai numa das casas, faz um péssimo trabalho, e depois foi indicado e talvez não terminou o trabalho numa outra casa, também a experiência vai passar. O relatório mau vai ser passado. Vão dizer, olha, este senhor que fez aqui esse trabalho, esquece, mano. Não convida, não adianta, não recomendo. Por quê? Porque não é cumpridor de palavra, falha na finalização, ele não é altamente, e elas são rigorosas, está a ver? São rigorosas, são exigentes. Não só elas, o cliente é exigente. Então, quando você for dar ao cliente, não dê ao cliente aquilo que ele quer, dê ao cliente aquilo que ele merece, lhe dê o seu melhor, faça um pouquinho mais daquilo que eu esperado, para que você seja uma referência, uma solução. Você não pode ser mais um, você tem que ser o cara que dá solução. Quando você faz isso, você vai superar a dificuldade de acesso a financiamento, vai se tornar irrelevante os bancos. Os bancos é que vão começar a vir a sua atrás, a dizer, senhor Ernesto, não quero um financiamento. Olha, eu se vos mostrar e-mails que eu volto e meia recebo dos bancos com quem eu trabalho, eu recebo vários e-mails. Olha, temos disponíveis pacotes A, B, C, D. Senhor Ernesto, felizmente, digo mesmo isso de boca cheia, eu recebo. As minhas gestoras mandam. Senhor Ernesto, temos disponível esse pacote, aquele pacote. Oportunidades de solicitação de crédito. Temos essas facilidades. Por quê? Porque eles sentem que eu hoje já transmito uma certa segurança. Então hoje, para mim, acesso a um financiamento não é uma dificuldade, mas já foi no passado. Então eu digo assim, eu não preciso de financiamento. Nesta altura não preciso. Muito obrigado, mas não preciso. Então, cada $1, continuo com o mesmo lema, cada $1 que entra no meu bolso não sai enquanto não for multiplicado. A experiência que eu tive, na primeira oportunidade que consegui um crédito, a experiência que eu tive, eu investi. Minha colega comprou carro e alugou uma casa e aí fez o seu investimento na casa. O meu colega foi para a Índia, fez a formação complementar, fez ali uma pós-graduação, um mestrado, investiu na formação, no conhecimento, depois voltou. Depois foi trabalhar para uma empresa petrolífera, ficou lá um tempo. E sabes, vou lhe dizer, este meu colega, passando sensivelmente 5 anos, sem exagero, 5 anos, 3 ou 5 anos, mais ou menos, já não estou aqui bem lembrado de quanto tempo, mas esse meu colega, que foi meu colega, depois veio trabalhar comigo, ficou como um funcionário, sem desprimor, altamente, ele grande profissional, mas eu investi em quê? Eu investi em ativo. Ele investiu também no conhecimento. A minha colega investiu em passivo. Um carro, uma casa. É um passivo. É algo que tira dinheiro do bolso.
o pobre tem de investir em ativo. Ativo é algo que te põe dinheiro no bolso. Ele vai te dar retorno sobre o seu investimento. Formação é, por acaso, também um ativo. Mas depende se você está a fazer essa formação para depois que utilidade que darás a essa formação. Se for para quase nada, então você não está a fazer um investimento num ativo que de facto vale a pena investir. Então tens de fazer também aqui uma análise cuidadosa para tomar uma decisão melhor de que ativo é que você deve investir. Então, não tenha aqui como barreira o facto de você não ter hoje dinheiro ou facilidade de acesso a financiamento. É verdade, quem tem facilidade de financiamento tem maior facilidade de investimento, por sua vez. Isso é diretamente proporcional. Por exemplo, os nossos concorrentes, para quem está a empreender em Angola, estão os chineses. Os chineses hoje estão a dominar o mercado por quê? Porque eu estava a conversar com um amigo meu, investidor também de longa data, produz carteiras escolares e mais outros móveis, e ele teve a dizer assim, eu pedi a ele uma cotação porque nós estamos a fazer umas reformas no centro de formação da sede da Olho Singelo, então nós vamos precisar ter mais carteiras ali e também estamos a criar uma sala de conferência no edifício de Viana Executive Center, onde vamos precisar também cadeiras. Então falei com ele, é um amigo de longa data, não é? Companheiro, como é que é? Ainda temos carteiras, continuas a produzir. Eu disse, pá, senhor Ernesto, eu te mostro os modelos e tens de fazer encomenda. Disse, mas tu não tens carteiras pronto a entrega? Se não, não tenho, você tem de fazer a encomenda e eu vou ter que produzir, vais ter que me dar ali uns 10, 15 dias para produzir, para depois fazer a entrega. Eu disse, mas, meu amigo, os chineses, eles entregam-te as carteiras na hora, mano. Você vai para a cidade da China, compra essas carteiras universitárias, pagas seja quanto for, qual número for, se é 100, se é 200, se é 300, eles vão te fornecer logo amanhã, o dia seguinte. Têm isso em estoque. Sabe qual foi a resposta que ele deu-me? Sr. Ernesto, estamos a falar de realidades diferentes. Os chineses têm acesso a financiamento, eles vão para o país dele. Só de dizer que é um financiamento para investir em Angola, África, o país abre as portas, os bancos financiam logo. Diferente de Angola, os nossos bancos não estão a nos financiar, mano. É verdade, quando nós temos essa dificuldade, às vezes faz-nos não escalar o negócio na mesma proporção que os outros que têm a maior facilidade. Mas nós podemos inverter o quadro. Como? Como já disse, usar o seu cliente como teu principal financiador.